Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao projeto O Que é Isso Produção, do Zero Após, como elaborar um projeto teatral. Bom, você que está chegando agora, assistindo aqui o nosso segundo vídeo, nosso segundo encontro, que chama, o pessoal do marketing digital chama de vídeo raiz, que é um vídeo maior, onde a gente conversa um pouco mais sobre um determinado assunto. E aqui a pegada do canal, a gente fala sobre projeto teatral, como produzir um espetáculo teatral, desde a ideia até a pós-produção. Ah, vai falar sobre lei de incentivo? Sim, a gente vai falar de lei de incentivo, inclusive que é o assunto de hoje. Ah, vamos falar sobre equipe, como é que forma a equipe? Sim, vamos formar a equipe. Por quê? É um canal, uma proposta de falar em produção de teatro desde o primeiro da ideia, quando você está sentado ali com os amigos, que surge aquela ideia, assim, vamos montar um espetáculo? Vamos! Como? Como é que a gente vai fazer? Como é que por onde a gente começa? Então, desde esse momento da ideia até a pós-produção. Então, lei de incentivo é uma parte, é uma etapa desse punhado de monte de etapas que é produzir um espetáculo teatral. Então, a gente vem desde a ideia, por isso que o nome do projeto é O Que é Isso Produção, do Zero Após, como elaborar um projeto teatral. E hoje é nosso segundo encontro. Eu posto nas redes sociais, tanto no Instagram quanto TikTok, videozinhos curtinhos. No Instagram, inclusive, tem uma série de vídeos que eu fiz lá desde o dia 1º de janeiro até hoje. Eu posto todos os dias, eu posto um vídeo falando sobre produção de teatro. Então tem conceitos curtinhos, conceitos do que é, quem são as pessoas que trabalham no teatro, quem são os profissionais, passando pela caixa teatral, que nós temos o nosso teatrinho, que lá eu mostro os elementos teatrais, você enquanto produtor, para você saber como lidar com essas informações, como fazer quando chega no teatro, os termos, que às vezes você está numa produção, e isso, gente, é normal. Ah, a pessoa está no teatro, entrou lá, vai falar sobre um termo esquisito. Ah, o que é quartelada? E você ficar olhando sem saber, isso é normal, já passei por isso, todo mundo passa por isso. Agora, aqui a gente só não explica o que é galharufa. Aí isso você vai ter que buscar, você vai ter que pesquisar para entender o que é a galharufa. Agora, isso é a única coisa que a gente não explica. O resto, a gente explica tudo. Você vai descobrindo aqui aos poucos os termos que se usam em teatro, dentro da caixa teatral. Então, tudo isso a gente vai discutindo aqui no projeto para você que quer viver de produção de teatro, para você que quer montar o seu espetáculo teatral. Muitas vezes o ator, a atriz, ele quer fazer, as pessoas querem fazer seu projeto, mas não tem ideia por onde começar. E aqui na internet é uma imensidão de pessoas, a gente não sabe quem tem experiência, quem não tem. Então a ideia aqui é partir do princípio lá do começo, bem básico, para que todo mundo possa acompanhar. Às vezes até colegas que já têm experiência, muitas das vezes ele começa a assistir, como já vieram me falar, Cris, que barato, que legal o modo que você aborda o tema. E às vezes até a pessoa que já produz gosta de assistir até com uma revisão e talvez pegar aí um conceito, alguma coisa que tenha escapulido, porque a gente está vivendo, a vida está sempre com novos pontos de vista, com novas atitudes, novas leis, Então tudo isso tendências que vão apresentando, que vão surgindo ao longo da vida, que aí você vai aprendendo, vai entendendo. Então aqui é um espaço para todo mundo, aqui não existe certo nem errado. Aqui a gente troca ideias, porque muitas vezes você tem uma forma de produzir que para você dá certo, porque você começou assim, trabalhando aqui, então sempre deu certo, então beleza, siga em frente. Agora, tem gente que nunca seguiu nunca começou um projeto teatral, então aqui é uma proposta para a pessoa começar, é um caminho. Não é que esteja certo, olha, o que o Cris lá do Que é Isso Produção disse, tem que seguir. Não é assim. A gente propõe um caminho, mas a gente discute principalmente as questões que deram errado, porque isso é que faz a gente crescer, amadurecer na nossa profissão. Beleza? Então vamos lá para o tema de hoje, que eu vim conversando com vocês nas redes sociais, nos videozinhos, TikTok, Instagram, postando sempre uma
uma dica muito rápida e a gente hoje vai falar das leis de incentivo. Por quê? Uma coisa que eu sempre falo aqui no projeto, para quem está começando, para quem está acompanhando, né? Desde lá do Instagram, dos vídeos que eu posto, eu sempre falo que aqui a gente procura o projeto ideal. Qual é o projeto ideal? No meu ponto de vista, é que você não tenha um prejuízo financeiro, que você faça o seu projeto teatral, mas sem correr riscos, porque você vai montar o seu espetáculo é uma empresa, é um investimento, não é um investimento barato, dependendo até do projeto. Você tem amigos que venderam carro, tem amigos que venderam apartamento, tem amigos que perderam carro, perderam apartamento. Essa é a diferença. Uma coisa é você pegar um bem e fazer um investimento. Tem que entender que teatro, sim, é um investimento. É de altíssimo risco. Porque depende muito do projeto que você vai fazer, que aí você vai investir um dinheiro que você pode ser que você não tenha esse dinheiro de volta. Por quê? É um investimento para retornar de muito longo prazo e numa coisa que não depende só de você. Uma coisa é você montar um negócio que você vai vender, sei lá, sanduíche. Né? Então você vai vender sanduíche, então você tem um cálculo que você vai vender X sanduíche, que você tem que comprar matéria-prima, você tem o espaço, tem a decoração, tem tudo isso. Teatro também é a mesma coisa. Porém, dependendo da política dos espetáculos, né, dos teatros, você não vai ter tempo de recuperar o seu capital investido porque você não vai ter, né, até dinheiro para manter aquele espetáculo em cartaz naquele teatro. Então, se você colocar no papel, se colocar na planilha, que você fez um investimento de um espetáculo teatral que você custou, vamos dizer, 100 mil reais, você retornar esse dinheiro para você vai ter que fazer muitos espetáculos e muitas das vezes você não recupera isso em uma temporada. Então você vai ter que colocar no papel, saber quanto que você vai ter que investir para você, em quantas temporadas, para você tirar esse dinheiro de volta. Então, se você não entender que teatro é um investimento de risco, você vai ter prejuízo na sua vida. Porque se não for planejado, se não for pensado enquanto investimento e você pensar num retorno, você tem que entender que pode ter um prejuízo feio. E aí todo mundo vai falar, porque teatro não dá dinheiro, porque teatro é isso, teatro é aquilo, aí bota a culpa no teatro. A culpa não é do teatro. A culpa é do seu planejamento que não deu certo e você não fez o planejamento, não teve planejamento de um espetáculo que tem que entender que nós estamos num momento agora, principalmente na pandemia, que os teatros estão fechados. E aí as pessoas estão fazendo o quê? Teatro online, né? Pelo computador, pela tela aí, pela internet. Ah, eu vou conseguir o retorno porque eu vou chegar para muitas pessoas? Não é bem assim. Então nem sempre as pessoas conseguem o retorno através do teatro online. Isso ainda é muito novo. Isso surgiu agora por conta da pandemia. Então, aos poucos a gente está conhecendo a ferramenta, sabendo como é que as coisas funcionam. E aí a gente vai adaptando, dependendo de como é a linguagem, porque eu particularmente, eu assisto, eu adoro, eu vejo uma peça por semana, no mínimo, às vezes duas até, termina uma, já entra em outra, eu adoro assistir os espetáculos que estão em cartaz, principalmente quando são espetáculos de colegas. E cada vez mais a gente vai vendo que a galera está investindo na tecnologia, está investindo no espaço, né? As produções estão ficando incríveis. Agora, se você tem, e obviamente que muitos espetáculos são patrocinados por conta da lei Aldir Blanc. Então, maravilha. A pessoa vai lá, coloca o ingresso 0,800, né, que você não precisa pagar pelo ingresso, porque o investimento foi pago pela lei de incentivo, a lei emergencial que foi criada para a classe artística neste momento de pandemia. Mas a pegada aqui do projeto é fazer o seu espetáculo presencial. Então, enquanto a gente não tem como voltar para os nossos teatros, para as nossas peças, porque os teatros estão fechados, o momento de aprender é agora. E não só aprender, preparar o seu projeto, deixar tudo engatilhado para você. Quando as leis
de incentivo, com os editais, quando abrir inscrição, não deixa para a última hora. Bota lá o edital, bota lá na lei de incentivo, vai se inscrever. Ó, o Rio de Janeiro abriu essa semana. Se não foi hoje, se não foi agora, dia 1º, vai ser amanhã, segunda-feira, já abre a IACS, que é o edital da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então já começa a se ligar, já entra lá. Tem uma novidade no edital, que tem uma parte do patrocínio vai ser feito doação para grupos fora da Zona Sul, né? Então tem uma parte bem interessante. Então preste atenção, grupo Zona Norte, Zona Oeste, sem incluir a Barra da Tijuca. Então, pessoal que tem grupos de teatro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que não seja na Barra da Tijuca e na Zona Norte, fica ligado que vai ter projeto, vai ter dinheiro aí, vai ser obrigado a fazer uma doação, um percentual acho que 20% a 30%, uma coisa assim. Então, fica ligado que vai ter dinheiro rolando para você montar o seu projeto, para você montar o seu espetáculo. Então, vamos nessa, vamos acompanhar isso aí. E a outra ação que eu ia falar isso no final, mas eu vou falar logo, vou até pegar aqui para não errar os nomes, já que eu já falei das inscrições do ISS. Tem a questão da lei de incentivo, a nossa lei, famosa lei Rouanet, né, que não é mais lei Rouanet, que é a lei de incentivo à cultura, que é do governo federal. Essa semana veio uma portaria do Ministério do Turismo que a Secretaria de Cultura deixou de ser ministério nesse atual governo, virou uma secretaria do governo do Ministério do Turismo. E o ministro do Turismo, que é o Gilson Machado, assinou uma portaria essa semana de que os projetos da Lei Rouanet, que geralmente... Gente, eu vou sempre chamar a Lei Rouanet, tá? Não adianta mudar nome, mudou o governo e mudaram o nome da lei. Isso enfim, isso não vai influenciar em nada. Mas, enfim, a Lei Rouanet, que é conhecida como a Lei Federal, saiu uma portaria desse ministro que uma única pessoa, que vai ser o seu André Porciúncula, ele vai assinar, ele vai poder escolher quais são os projetos. Isso é um perigo. Que, aliás, nesse governo atual, do governo federal, para nós, da cultura, está muito complicado, porque a cultura que está sendo implementada por esse governo, que é um governo de direita, é um governo de extrema direita, é um governo que tem valores extremamente antigos, retrógrados, são valores que não é um governo que pensa na cultura, uma cultura para todos, né? Que isso inclusive está na Constituição Federal. Que isso tá, eu até separei o artigo 215, 216 e 216A fala sobre a cultura para todos. Então esse governo atual não é um governo que pensa na cultura, não é um governo que pensa enquanto fomentar valores culturais negros, religiosos, batizes africanas, cultura africana. Então isso tudo que as nossas culturas que foram incorporadas, trazidas, advindas da região, das religiões de matriz africana, isso faz parte da nossa cultura. Então tudo isso está incorporado no nosso grande e enorme Brasil. Então se a gente for depender de governo federal, de lei Rouanet, então você tem que ter muito cuidado com o seu projeto, porque se você colocar um projeto que vá contra esse pensamento, que no meu ponto de vista é um pensamento muito retrógrado, mesquinho, é um pensamento que vai pensar só no umbigo deles, então isso aí para mim não é uma cultura para todos. Então a gente está aí lutando para que a cultura seja de fato, que seja cumprido o que está escrito na Constituição, nos artigos 215, 216 e 216A, que a cultura é para todos e todas. Então, essa é a parte aqui do nosso encontro, que a gente começa a falar, e não adianta a gente reclamar. O que vai acontecer é que, se Deus quiser, esse governo vai passar, porque esse governo, os extremos não são legais, tá? Então essa coisa de extrema direita, esse governo que não dá um incentivo, devido incentivo para
todas as pessoas, que seja a cultura seja de acesso a todos. Então isso aí não é legal, não é bacana. Então a gente não vou nem entrar nessa questão política, tá, gente? Porque é muita discussão, porque por exemplo, voltando à história da questão de uma pessoa só decidir, como é que era feito antigamente? Existia um colegiado, existia um grupo de pessoas que entendem de cada área, porque a cultura não é só teatro, é teatro, literatura, circo, culinária, né? Então tem várias, é muito abrangente. Então é uma comissão que onde cada membro ele entende um pouco de cada área. Então essa comissão eles vão avaliando, vão dando as notas e aí no final de tudo, se você cumprir com os pré-requisitos, que você não vá denigrir, aliás, denigrir é uma palavra que também não deve ser riscada, né? A gente tem que ter esse exercício diário, tá? Então uma palavra que não vá contra os valores de um projeto, que vai ferir, né, o que está escrito que pode, o que não pode dentro do edital, você vai ter o seu projeto aprovado. E agora não é assim. É uma pessoa que vai depender da cabeça dele, que vai saber o que ele quer, vai de acordo com os valores que ele achar que quem possa merecer ou não. Então, um governo sério, um governo que seja realmente para todos e todas, vai ter uma comissão que vai avaliar os projetos. Mas isso é para aprovação do seu projeto, para você ter autorização para você captar. Como é que funcionam os mecanismos da lei de incentivo? Tanto na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal, que eu vim falando essa semana aí nas redes sociais. O governo, né, até por conta desse artigo 216, 215, 216, 216A, ele é obrigado a fomentar a cultura, ele é obrigado a fornecer a cultura para um povo, para o nosso povo. Que aí, né, a gente está falando do Brasil. Então ele faz a capacitação de produtores, onde os produtores, ele cria umas regras, aí essas regras, os produtores vão lá, apresentam seus projetos, vão se credenciar, falam assim, olha, eu sou produtor e eu vou provar que estou apto a produzir esse projeto cultural. E aí, no meu caso, é teatro, porque eu sou produtor de teatro. Então, eu vou lá, apresento um projeto. Primeiro, eu mostro a minha capacidade de gerenciamento. Porque no meu projeto eu vou dizer o que eu vou fazer, por que eu estou fazendo aquilo, para quem eu estou fazendo aquele projeto, como eu vou usar o recurso, que é um dinheiro público. Então, isso tudo você tem que justificar e você tem que ter coerência do que você está falando no seu projeto e a aplicabilidade dos recursos que você vai ter autorização em pegar esse dinheiro, que é um dinheiro do povo, que é um dinheiro do povo, através dos impostos, um dinheiro público. Então, o governo deixa de receber esse dinheiro, ele autoriza você a buscar a iniciativa privada, para que você, não só a iniciativa privada, como também as empresas estatais, você pode buscar recursos para você montar o seu projeto. E aí você apresenta lá a sua proposta. E aí o governo vai dizer, opa, você pode captar, tá certo? E aí você tem as regrinhas, né? As regrinhas para você buscar esse dinheiro junto à iniciativa privada e junto às empresas estatais. Mas geralmente as empresas estatais, elas promovem através de editais, que aí você também são regrinhas que você vai ter que colocar, agir de acordo com essas regras. Por isso que é sempre bom você colocar o seu projeto em todas as esferas, na federal, na estadual, na municipal. Abriu o edital, gente, bota o seu projeto. Porém, temos que observar algumas questões, porque o que acontece quando uma empresa ela pode estar apta a patrocinar um espetáculo? A empresa, ela funciona, né, tem lá o seu negócio e o lucro dessa empresa, assim, a geração de riqueza dessa empresa, então ela vai ter um dinheiro que ela está produzindo, né, porque toda empresa tem esse objetivo, fazer dinheiro. E uma vez que essa empresa fez esse dinheiro, ela precisa pagar os impostos, né? Por isso que o nome é
imposto, é obrigatório, porque senão seria optativo. Ah, hoje eu vou pagar o optativo. Ah, não, acho que não vou pagar não, é optativo, então não vou pagar. Então, os impostos, né, porque é uma imposição, é uma obrigação, o governo pega esse dinheiro para aplicar, teoricamente, né? Mas o certo é para aplicar em segurança, em saúde, em educação, em cultura, em todos os aspectos, né, que vá fazer o bem ao povo. Infraestrutura, né? Então vai construir hospitais, construir escolas, né? Então estradas, então tudo isso você tem o dinheiro que vai para o governo fazer o gerenciamento desse dinheiro, né, dos impostos. Porém, como os produtores, né, e como a obrigação do governo é promover a cultura, ele vai deixar na mão do produtor para que ele possa se capacitar e vai ir lá apresentar o seu projeto, como já falei aqui para vocês, né, um pouquinho antes. Porém, tem uma questão aí, o que acontece nas empresas, porque como é um dinheiro que é gerado do imposto dessas empresas, quem vai escolher o projeto, que por mais que o teu projeto tenha sido lá, passou pela comissão, como era antes, né? Porque a gente já falou agora que está na mão de uma pessoa só. Se você já tiver autorização do governo federal, aí o teu projeto está apto a captar recurso. Quem vai escolher o seu projeto, quem vai dizer para você, olha, o teu projeto pode, a gente vai destinar o nosso percentual do imposto devido para o seu projeto. Então, mas quem vai escolher o seu projeto vai ser ou o departamento de marketing da empresa, ou o dono da empresa, ou a pessoa responsável pela promoção da empresa. Então, não é, consegui a Lei Rouanet, opa, já vou conseguir o dinheiro. Não é assim. Você não tem essa... não é automático, né? Então, as próprias empresas vão escolher os projetos. E aí é que vem o pulo do gato. Mas isso não só no federal, tá? Isso no federal, como no estadual, como no municipal, né? Das leis de incentivo. Isso aí tem que ver, gente, nem toda cidade tem uma lei de incentivo nas esferas do municipal e do estadual. Isso você tem que checar se na secretaria, se você tem esse tipo de incentivo fiscal na sua região, na sua cidade, tá? Mas muitas secretarias têm. Então é só você checar se você tem o ISS, através do ISS, que é municipal, através dos impostos do ISS, como através do ICMS, que são os impostos estaduais, que é a lei de incentivo vai ser através do ISS, o ICMS, perdão, que é o estadual. Então, mas quem vai escolher o seu projeto vai ser a empresa, né? Tanto na esfera federal, como municipal, como estadual. E uma vez que a empresa que escolhe o seu projeto, aí que vem a grande questão. Porque muitas das vezes o artista ele quer fazer o projeto dele. Ele escolhe o projeto, ele escolhe o texto, ele escolhe o tema que ele vai falar. Até aí tá tudo bem, tudo certo. Tem gente que, o meu sonho é montar Shakespeare, o Hamlet, né? Então eu vou montar o Hamlet. Eu tenho desde sonho de infância montar essa peça. Só que, uma vez que você vai montar a sua peça, é um desejo artístico seu, que você quer montar o seu projeto. É uma vontade sua, enquanto artista. E aí, para você conseguir o dinheiro, para convencer ou o departamento de marketing, ou o dono da empresa, ou pessoal de vendas, seja lá quem for, quem vai autorizar a você ter o recurso, por mais que seja uma lei de incentivo, quem vai autorizar é a empresa. Então você, na hora de apresentar o seu projeto, você tem que estar alinhado com a empresa que está promovendo o seu projeto cultural, né? Então você vai montar, digamos que você queira montar uma peça de origem inglesa, e aí você vai mostrar o seu projeto para a Aliança Francesa.
que é um grupo, um curso de francês. Então, o que tem a ver uma peça que é inglesa mostrar para um grupo que ensina a língua francesa? Não existe coerência nessa abordagem. Então, você vai ter o seu projeto não aceito, e não tem interesse. Então, digamos que se é uma língua inglesa, se é um texto da língua inglesa, você vai ter uma chance melhor para você montar esse espetáculo num curso de inglês, né? Que seria óbvio, mas por mais que pareça óbvio, tem gente que não pensa assim. Às vezes as pessoas não sabem, elas não percebem. Por isso que eu falo aqui as coisas óbvias, porque é assim que funciona. Tá? E aí você vai buscar essa parceria de acordo com os valores da empresa. Então, se você tem uma empresa que que vende produtos para um público feminino, você tem uma chance maior que o seu projeto, que é voltado para um público feminino, um público, digamos, de 10 a... um produto que seja para mulheres de 10 a 70 anos, né? Então, que seja voltado para esse público, e o seu espetáculo tem uma tendência a falar neste assunto, opa, você tem chances de ter o seu projeto aprovado por essa empresa, para você conseguir o seu patrocínio. E aí eu falei aí durante a semana, porque então, já que é sobre imposto, a minha tia tem uma lanchonete, ela pode patrocinar? Aí que vem a questão. A questão não é que o fato de a tua tia ter uma empresa, ou tio, parente, seja o que for, que vai bancar o seu projeto. Por quê? A lei de incentivo, ela tem um percentual, em se tratando, por exemplo, da Lei Rouanet, tá? Que é a lei federal. Então ela tem um percentual de quando é empresa, pessoa jurídica, quando é uma empresa, ela só pode destinar para o seu projeto teatral, para o seu projeto, só 4% do imposto devido. Ou seja, se ela paga 10 mil reais de imposto, ela só vai poder destinar para o seu projeto 400 reais. Então, esse valor não vai ser suficiente para bancar o seu projeto. A não ser que você esteja fazendo, o seu projeto custe 400 reais, mas não é o caso. Isso não vai atender às suas necessidades. E aí, a mesma coisa do imposto de renda da pessoa física. A pessoa pode destinar para um projeto o valor de 6% do imposto devido. Então, se a pessoa tem que pagar lá 10 mil reais de imposto, é muito dinheiro. Você pagar 10 mil reais, isso já é a alíquota, né, de imposto a pagar, ela também só vai poder destinar 6% deste valor para um projeto teatral. Então ela só vai poder destinar 600 reais. Agora, isso vai atender num projeto? Digamos que você faça um projeto que você vai precisar, digamos, de 10 mil reais. Então esse valor de 600 reais não vai ser o suficiente para cobrir o seu imposto. Assim como os 400 reais da sua tia, da empresa da sua tia, também não vai ser suficiente para você colocar lá no seu projeto. Aí vem a grande sacação, né? De você buscar um grupo de empresas que possa patrocinar o seu projeto. Então, você vai pegar a loja da tua tia. Se tua tia tem uma lanchonete, ela muito provavelmente tem uma relação com uma outra empresa que é o chamado fornecedor, que é o fornecedor de descartáveis. E aí fala com a tua tia, fala assim, olha tia, eu queria falar com o fornecedor de descartáveis, né, de guardanapos, quentinhas descartáveis, talheres descartáveis da empresa. Aí você já entra em contato com o fornecedor, que por sua vez vai entrar em contato com o fornecedor de
de bebidas ou com fornecedor de gelos. E aí você começa a fazer um grupo de pessoas, de possíveis empresas, que aí você vai ter R$ 600 de um, vai ter R$ 1.000 de outro, vai ter 200 de um, 300 de outro, e você consegue isso. Dá trabalho? Sim, dá trabalho. É assim que as coisas funcionam. E a mesma coisa da pessoa física. Ah, o imposto devido, meu pai lá teve que pagar X mil reais daquela coisa, e você vai tirar 6% desse imposto para o seu projeto. Uma pessoa só não vai te fazer, não vai atender ao seu projeto. Então você vai buscar com seu pai, com a sua tia, com seu tio, com o vizinho de cima, o vizinho de baixo, se você morar num prédio. Então você vai buscar essas pessoas para você convencê-las a destinar o imposto devido, né, do imposto de renda para o seu projeto cultural. Tá? Então, quando a gente abrir a nossa turma lá no curso, na plataforma de cursos, a gente vai ter só um módulo só de como fazer isso na prática. Agora eu já estou adiantando, você pode começar a pesquisar. Gente, o que mais tem em internet é como fazer fazer a dedução do imposto para a Lei Rouanet. Como é que faz? Tem várias pessoas explicando, tem vários cursos. Então você pensa, o primordial é você ter o seu projeto, e aí você vai montar o seu projeto para você captar o seu dinheiro junto às leis de incentivo. Então, primeiro momento que eu falo aqui, que a ideia é transformar, desenvolver a ideia, o pensamento de produtor. Então, se você vai montar um projeto, teatral, e você vai oferecer esse projeto na sua comunidade para ajudar a montar esse projeto, então você tem que pensar que assunto é esse que você vai abordar que vai trazer interesse da sua comunidade. Muitas vezes que o artista ele quer fazer muito do que ele pensa, do que ele tem a ideia, do que quer fazer. Ah, porque eu tive um sonho, eu quero montar uma peça assim, muito doida e tal. Pode fazer? Pode. Mas isso vai atrair a atenção das pessoas que podem te ajudar a trazer o dinheiro, o recurso para você montar seu espetáculo. Então, quando você começar, se você tem começo de carreira, é muito bacana você fazer um projeto, sim, que você queira fazer artisticamente, mostrar. Porém, comece aos poucos para você desenvolver o seu lado produção, até porque você vai ter que começar. Digamos que você vai começar agora. Olha, a primeira vez que eu vou montar um projeto teatral, é a primeira vez que eu quero fazer, eu vou pegar o dinheiro. Não. Aí você não tem como, porque você ainda não tem a experiência que você precisa como pré-requisito para você ter o dinheiro das leis de incentivo. Porque as prefeituras, o governo do estado e o próprio governo federal pede que o produtor tenha experiência, que ele tenha feito alguma montagem. E aí você vai começar a sua montagem de um projeto, por enquanto, sem lei de incentivo. Você vai fazer o seu projeto no mesmo pensamento. Pedir para o vizinho de cima, para o vizinho de baixo, para o amigo, para a vaquinha, os aplicativos, né, de vaquinha, de juntar essa grana para montar seu espetáculo. Porque no primeiro momento você não vai poder usar as leis de incentivo. Mas o princípio é o mesmo. Uma coisa é você vai começar lá um projeto pequenininho, aí você faz esse projeto para 20 pessoas. Você começa a fazer ali, bota no jornal. Isso é fundamental quando você coloca na imprensa, mesmo que seja um jornal local. Você mostrou, deu publicidade, que você esteve em cartaz, que você montou o seu projeto pequenininho. Então você começa a construir as suas ações para você chegar um dia, ter experiência na hora de lidar com dinheiro público. Porque o dinheiro público, a responsabilidade é muito maior. A gente tem leis que vão lá dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Porque o problema não é você fazer o espetáculo, mas o negócio é você fazer o espetáculo com as regras que você depois tem que prestar conta de cada centavo que você teve do dinheiro do povo. Então é assim que a gente começa um projeto cultural. Agora, onde a gente vai buscar esse recurso? Essa é a questão.
Então a gente começa pedindo sim para pai, mãe, tia, tio, periquito, papagaio, né? Junta todo mundo, vamos fazer aquele nosso projeto. Ah, vamos fazer. Porque a questão do dinheiro, gente, eu fiz um levantamento aqui para vocês terem uma ideia. O Brasil, segundo a World Health Report, né, que foi um instituto de pesquisa da KPMG, no Brasil, temos em torno de 200 mil milionários. Então, partindo do pressuposto que para ser milionário você tem que ter 1 milhão, então digamos que 200 mil milionários, pessoas que têm 1 milhão, coloca lá 1 milhão aplicado. Então ele vai estar mais ou menos de imposto de renda, ele vai pagar se tiver uma aplicação, porque tudo depende do quanto que vai aplicar, aonde vai aplicar, quanto que vai, qual é a alíquota que vai ser abatida. Então botando numa média, tá? Botando numa média de imposto de renda, vai ter em torno aí de R$ 3.500, tá? De imposto devido. Então, em cima desses R$ 3.500, a empresa, né, desse milionário, ou a pessoa física, né, uma pessoa que pagou R$ 3.500, vai poder destinar R$ 210 para um projeto cultural. Então, se no Brasil, segundo lá o Instituto de Pesquisa KPMG, se temos 200 mil milionários, R$ 210 equivale a 42 milhões para ser investido em cultura, né, num projeto cultural. Não é só teatro, tá, gente? Aqui o canal fala só de teatro, mas projeto de cultura são todos os projetos da cultura. Literatura, música, dança, fotografia, né, livro, então tudo na cultura em geral. Então, aí são 42 milhões. Digamos que um bom projeto, um projeto de porte médio, tá? Hoje tem em torno de um orçamento, né? Os editais estão pagando em torno de 50, 60 mil para um projeto, na média, tá? Digamos que seria, nesses 42 milhões, seriam 840 projetos atendidos. Tá? Só que na cultura, os valores não são esses. Isso aqui foi só um exercício, uma brincadeira, em cima de uma matéria que eu li, que o Brasil tem 200 mil milionários. A lei de incentivo, ela gira em torno de 1 bilhão e 400 milhões ao ano em projetos culturais. Ou seja, não é por falta de dinheiro. Isso só estou falando do projeto da lei de incentivo federal. Fora os municipais e os estaduais. Então o problema não é a falta de dinheiro, o problema é a falta de expertise especializada, né, de entendimento como funciona as leis, como você vai se capacitar para ser apto a receber um dinheiro de um projeto de cultura, com uma lei de incentivo à cultura, e os projetos que para quem vai decidir se vai apoiar o seu projeto ou não. Por isso que eu falo que a preparação é agora, é você entender. Então o problema não é a falta de dinheiro propriamente dito, é a falta de projetos capacitados que sejam aprovados, tirando a questão ideológica de governo, tá, gente? Não vou nem colocar isso em questão, porque isso é uma coisa completamente fora do nosso entendimento. Então, vamos fechar aqui o assunto, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. A gente já está chegando num ponto bacana. Então eu não vou nem entrar na questão, né, dessa ideologia, dessa coisa, porque esse governo não é um governo para a cultura. Então esquece. Agora a gente tem que pensar em 2022, quando mudar, para começar a respirar em 2023, mudando de governo. Aí sim a gente volta a pensar nos projetos para a lei federal, porque agora não vale nem a pena, né? A gente a gente tem que sim gritar, botar a mão na massa, não deixar isso acontecer, mas sabendo que vai ter a gente tem que dar a opção também das pessoas que não querem. Queria falar uma coisa aqui sobre um determinado assunto que fere os princípios, né, do governo. É bobagem, né? Você não vai aprovar. Eles não vão aprovar, eles não vão
não vou entrar nessa questão, tá? Mas se Deus quiser, esse governo vai passar. Isso foi um erro, foi um equívoco, mas a gente vai resistir, a gente vai conseguir mudar isso aí. Então vamos lá. Então a questão não é falta de dinheiro, né? Num país desse tamanho, gente, vamos pensar, um país com 220 milhões de pessoas, o Brasil é muito grande. Então na sua cidade, no seu bairro, você pode montar o seu projeto? Sim. Então é saber, primeiro, por que você vai montar esse projeto? E para quem você vai oferecer o seu projeto que possa encantar e falar assim, nossa, eu quero patrocinar esse projeto. Né? Então, se você está começando, eu não tenho experiência, não tenho condições ainda de pegar leis de incentivo. Então, você vai fazer uma coisa pequenininha para você provar, inclusive, para a comissão que vai aprovar o seu projeto, quando você tiver experiência, que você tem lá a matéria de jornal, o cartaz da peça, o programa. Então, isso tudo você vai aprendendo aos poucos como formatar seu projeto e você vai galgando, aumentando o tamanho do seu projeto. Por quê? Quando você chegar um momento, você vai estar tão safo, vai ser tão rápido e fácil de fazer, que você não vai nem ter nenhuma preocupação. Já vai ser no automático. E aí você começa a criar o seu espaço de trabalho. Eu sei que tem gente que opta, eu quero fazer televisão, eu quero fazer uma novela para ficar famoso, que isso facilita. Sim, facilita, e muito. Agora, só que tem gente que, mesmo famoso, que fez novela, que não sabe começar, não sabe produzir. Então fica dependendo da novela, da série, do filme. Agora, você, enquanto teatro, você pode montar o seu projeto, você pode montar o seu mercado de trabalho. É isso que eu sempre falo, que eu oriento aos atores. Então, bom, já está chegando aqui no nosso tempo. Eu sempre, nesse vídeo raiz, é um vídeo até 50 minutos. Não vou deixar passar isso não. Tá dando 43, enfim. Então, gente, eu vou encerrar esse vídeo falando hoje que já falei de todos os assuntos. Eu botei uma coisa aqui. Esse é só a título de curiosidade. Eu botei assim, por que teatro não tem uma ordem, né? Tipo A, B, tipo CREA, CRM, né? É muito engraçado isso. Daí eu fui pesquisar e uma das vertentes, né? Uma das ideias fala que uma ordem dos advogados é quando você uma ordem, um CREA, um conselho, são profissões que você pode colocar em risco a vida. Então você pega um médico, se ele não tiver uma regulamentação, algum conselho que esteja lá regulamentando a profissão, tomando conta, ele pode matar uma pessoa. Ou um engenheiro que faz uma casa e aí a casa, né, não tem uma estrutura que ele pode matar uma pessoa. Ou mesmo um advogado que sabe, que entende das leis, como é que funcionam as coisas, ele pode acabar com a vida de uma pessoa. Então esses conselhos, essas ordens, eles são justamente para regulamentar a profissão. E o ator, ele não tem uma ameaça, né, de vida, né? Por isso que não tem um órgão, um conselho. Mas existe sim um sindicato, que são os SATEDs, que é o SATED do seu estado, que vai é o representante dos direitos daquele trabalhador que é sindicalizado. Então a pessoa que ele tem o SATED, que ele tem o DRT, que é o registro profissional que é dado pelo Ministério do Trabalho, e o sindicato, quando você não faz um curso, profissionalizante ou uma universidade, ele pode te dar uma autorização para você tirar um registro provisório e depois de um ano trabalhando, comprovando os trabalhos, você consegue dar entrada no seu registro definitivo. Ou então você faz muitas peças, né? Tem um grupo, vai fazendo peças ali de forma, digamos, amadora, né? Que aí você vai fazendo, você juntar esse material todo, dá entrada no sindicato do seu estado, ele vai comprovar e dizer que você é apto a ter um registro profissional. Então a importância de ter um registro profissional e o sindicato por trás para poder assegurar os seus direitos enquanto trabalhador da área de teatro. É o SATED, que é o Sindicato de Atores e Técnicos em Espetáculos e Diversões aí
aqui no Rio é Rio de Janeiro, São Paulo é São Paulo, e aí você tem Porto Alegre é capital, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Então você tem os estados, então cada estado tem o seu SATED, tá bom? Isso é uma curiosidade que eu estava vendo, porque falam tanto, né, de conselho, de ordem, isso. Então é isso. Gente, eu vou ficando por aqui com mais esse videozinho aqui, mais esse encontro, e eu estou à inteira disposição de vocês, de quem quiser trocar ideia, quem tiver pergunta, quem tiver dúvidas. Cris, como é que eu faço? Eu tenho um projeto assim. A gente, cara, olha, no meu Instagram, que é o Que Isso Produção, tem os meus contatos. O meu pessoal, que é o cris.nascimento.arte, também tem lá os meus contatos. Pode mandar e-mail, pode mandar mensagem. Né? Então, no Instagram do Que Isso Produção, tem um contatozinho lá para as mensagens daquele aplicativo novo, Telegram. Então, gente, eu estou aí à disposição para a gente trocar essa ideia, fazer do teatro a nossa casa, o nosso campo de trabalho, que a gente consegue desenvolver os nossos projetos. Não precisa fazer um projeto de 1 milhão, eu quero fazer um projeto enorme. Não, se começa com um projeto pequenininho, e aí você vai construindo a sua história, você vai pegando o jeito de fazer. Daqui a pouco você pode chegar até a fazer um musical, quem sabe, produzir um musical com 300 pessoas, assim, ou uma ópera para fazer lá no Teatro Amazonas, em Manaus, ou fazer no Teatro Guaíra, que são 2.200 lugares, em Curitiba. Né? Então tem teatros para tudo quanto é tamanho, para tudo quanto é tipo de gente. Agora, para a gente fazer a nossa arte, para a gente ser feliz, porque a gente consegue produzir nosso trabalho. Basta saber como fazer, existem as regrinhas, sabendo colocar tudo direitinho. Não é fácil, não entenda que eu vou aprender com Cris. Não é isso. Aqui a gente consegue dar o caminho, mas precisa de persistência, de paciência, que as coisas, fazendo a coisa certa, do jeito certo, você vai conseguir chegar lá, tá bom? Conta comigo. Um abraço, até o próximo encontro. Um abraço. Tchau, tchau.